Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal do Ceajur. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prescrição trabalhista, que é um tema que está sempre sendo utilizado, discutido nas ações trabalhistas, então muito importante aí para a advocacia trabalhista. Inicialmente, a gente começa dizendo que a prescrição é um instituto de interesse social. Por quê? Porque a prescrição garante a pacificação dos conflitos através do tempo, ou seja, não deixa que a pessoa fique sujeita a uma cobrança de uma dívida, a uma questão não resolvida para todo sempre, não é? Então existe um tempo pelo qual a outra parte pode questionar aquilo judicialmente. E depois daquilo, o conflito está pacificado pelo decurso do tempo. Esta é a chamada prescrição extintiva, a prescrição que nós usamos aqui na Justiça do Trabalho, tá certo? A prescrição é tratada no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal e no artigo 11 da CLT. E então, esses dispositivos estabelecem que a pretensão prescreve no prazo de 5 anos, até 2 anos contados da extinção do contrato de trabalho. Então, o que nós temos? Lá no Código Civil, ele estabelece que com a violação do direito nasce a pretensão, aquilo que a doutrina chama de accionata. A accionata acontece no momento da violação do direito. E a partir da violação do direito, então nasce a pretensão, nasce a possibilidade de se discutir aquilo judicialmente. E, portanto, começa a contagem do prazo prescricional. E este prazo prescricional é de 5 anos. Vamos deixar isso bem claro. No curso do contrato de trabalho, o prazo prescricional é de 5 anos, é quinquenal. Não existe prescrição bienal no curso do contrato de trabalho. Então, ao longo do contrato de trabalho, o prazo é de 5 anos. Uma vez extinto este contrato de trabalho, por qualquer razão, o prazo passa a ser contado também na forma bienal. Ou seja, simultaneamente com o prazo quinquenal que é contado a partir da violação do direito, do surgimento da pretensão ou da accionata, também nasce um segundo prazo de 2 anos contado a partir da extinção do contrato de trabalho. Lembrando que se o aviso prévio for indenizado e o direito ao aviso prévio for incontroverso, esse prazo de 2 anos é contado a partir do término da projeção do aviso prévio indenizado, tá certo? E aí, então, eu tenho 2 prazos, o bienal e o quinquenal. Uma vez respeitado o bienal, quer dizer, uma vez que o autor ingresse com a ação dentro dos 2 anos, então, daquela data em que ele propôs a ação, eu posso retroagir 5 anos para descobrir os direitos que estão e que não estão prescritos. Bom, essa é a regra geral, existem muitos prazos diferenciados. Por exemplo, a ação puramente declaratória é imprescritível, como é o caso do pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, não é? E existem outros prazos diferenciados, por exemplo, a questão do prazo do acidente de trabalho, que é contado a partir da ciência inequívoca do dano, e a ciência inequívoca do dano pode ocorrer em momentos diferentes, dependendo do caso concreto. Se o trabalhador teve reconhecida sua incapacidade laborativa por ato administrativo do INSS, da data da concessão desse benefício, auxílio acidente, não é auxílio doença acidentário, é auxílio acidente, que reconhece uma incapacidade parcial e permanente ou aposentadoria por invalidez. Se foi
de uma decisão judicial, então a partir da decisão judicial transitada em julgado, é a partir daí que você tem ciência inequívoca do dano e várias outras circunstâncias. Mas o que eu gostaria de conversar um pouco com vocês é entender melhor o que é prescrição. Então, a prescrição é a perda da pretensão. A pretensão é uma parte do direito material. Não é todo o direito material, mas é uma parte do direito material relacionada à sua exigibilidade. Então, o direito material violado, uma vez prescrito, o seu titular continua detentor do direito, mas ele não é mais exigível do ponto de vista de acesso ao Poder Judiciário. Não pode mais procurar o Poder Judiciário para questionar aquele direito violado. É isso que a prescrição atinge. Então, a prescrição é a perda da pretensão. Muito bem, mas por que isso aqui é importante? Por que a pessoa perde a pretensão? Ela perde a pretensão por causa da inércia, por se manter inerte. Esse é o dado relevante. A inércia é a causa eficiente da prescrição. Portanto, nós não podemos falar em prescrição se nós não estivermos diante de uma pessoa inerte. A pessoa precisa estar inerte, ou seja, ela tem ciência do dano, ela tem ciência da violação do seu direito, começa a accionata e ela fica parada. E o que a lei quer atingir não é uma inércia efêmera, fugaz, é uma inércia prolongada. Por isso é uma inércia que acontece num determinado lapso de tempo que nós convencionamos chamar de prazo prescricional. Então eu tenho aqui, no caso trabalhista, 5 anos de inércia no curso do contrato de trabalho ou 2 anos de inércia após a extinção do contrato de trabalho. E desde que não exista nenhuma causa interruptiva, suspensiva ou preclusiva, né? Nós temos aqui o caso mais comum de interrupção da prescrição, que é a reclamação trabalhista anteriormente ajuizada, que foi arquivada ou por alguma razão foi extinta sem resolução do mérito. A partir da propositura desta ação, nós temos então preservados os últimos 5 anos e o prazo de 2 anos conta a partir da extinção desta ação. Mas veja bem, só a primeira, porque o Código Civil diz que a prescrição só pode ser interrompida uma vez. Então, uma segunda reclamação trabalhista arquivada não interrompe a prescrição à luz do artigo 202 do Código Civil. Mas a prescrição pode ser interrompida também pelo protesto interruptivo da prescrição e por outras causas previstas lá no Código Civil. Bacana? E para terminar, eu queria falar um pouquinho de prescrição intercorrente que veio com a reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Então, a execução, só a execução pode prescrever. O artigo 11A é claro quando ele se refere à inércia do exequente no cumprimento de uma ordem proferida na execução. Portanto, se aconteceu a inércia na liquidação de sentença, não tem prescrição intercorrente, porque liquidação de sentença não pertence à execução. Mas olha, o TST já disse, essa ordem tem que ser posterior à data da reforma trabalhista, 11/11/2017, e tem que combinar expressamente o início da contagem do prazo prescricional. Tá combinado, gente? Então a gente passou aqui muito rapidamente falando da prescrição, seus aspectos mais importantes. Se você ficou aqui até o final, ative o sininho, inscreva-se no canal, deixa aí o seu like e compartilhe com os seus amigos aqui o nosso canal do CEAJUR. Um forte abraço e até a próxima!